Você só ocupa espaço. Sua cama dá mais lucro do que você. Ela disse isso com a boca torcida, o dedo apontado para mim e aquele olhar de desprezo que parece passar pela nossa alma como lâmina. A voz dela saiu seca, metálica, sem qualquer traço de afeto. Eu senti minhas mãos tremerem na mesa. O garfo escorregou e bateu no prato com um estalo que fez todos olharem. Minha vista escureceu nas bordas, um calor subiu pelo meu rosto como se eu estivesse queimando por dentro, e o ar pareceu faltar. O cheiro forte de alho e cebola do almoço ainda tomava a cozinha, misturado com o perfume exagerado que ela usava, doce e enjoado. Os netos estavam parados, com olhos arregalados, sem entender. O silêncio foi tão profundo que eu pude ouvir até o motor de um carro passando lá na rua. Eu não consegui dizer nada. A humilhação engasgou na minha garganta como um nó duro, impossível de engolir. Eu senti uma lágrima quente subir, mas segurei com toda a força que eu tinha. Não daria esse gosto a ela. Não ali, não daquele jeito. Eu só desci os olhos e respirei devagar. Eu conheço o gosto desse tipo de vergonha. Seco, amargo, como se a gente fosse diminuindo por dentro, encolhendo, desaparecendo. Aquele tipo de vergonha que faz a gente querer sumir da própria casa. Eu estava sentada na minha cadeira, na minha cozinha, na casa que eu construí tijolo por tijolo, e me senti uma intrusa, como se eu não tivesse mais direito nem de existir ali. Mas por trás da tontura, por trás da vontade de desabar, algo dentro de mim se mexeu. Pequeno no começo, quase imperceptível. Um despertar lento, como brasa sendo cutucada. Ela achou que estava me quebrando, mas só me acordou. E ela ainda não sabia, ninguém sabia, que naquele instante, naquele exato segundo, ela tinha cavado a própria queda. Porque eu fiquei calada, mas nunca mais baixei a cabeça. Ela continuou me olhando de cima, satisfeita com a ferida que tinha aberto. A voz dela cortou de novo o ar da cozinha. E eu ainda consegui R$ 300 a mais do que esperava. Rápido, fácil, sem nem você perceber. Só naquele momento eu entendi a crueldade completa da situação. A cama onde eu dormia havia sumido naquela noite. A cama onde eu deitava minhas dores, minhas saudades, minhas lembranças do meu marido. A cama onde eu acordei tantas vezes com dor nas costas, mas que era minha. Minha. E ela vendeu enquanto eu dormia, como se eu fosse um móvel velho. Uma coisa sem valor. Uma peça descartável. Meu corpo inteiro latejou. Eu quis levantar, quis gritar, quis perguntar como teve coragem. Mas meu corpo não respondeu. Era como se minhas pernas estivessem presas ao chão. Ela deu as costas, riu e começou a recolher os pratos como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse apenas comentado o preço de uma fruta na feira. E foi ali, sem que ela percebesse, que eu fiz minha promessa silenciosa, fria como gelo recém-formado. Vocês acham que me tiraram algo? Vocês ainda não viram nada do que vão perder. E ela não tinha ideia, nenhuma ideia, de que o que estava por vir faria aquela frase parecer brincadeira de criança. Depois daquele almoço, o domingo virou um borrão. Eu fui para meu quarto e encontrei só lençóis amassados e o colchão no chão. Um vazio no lugar onde minha cama sempre ficava. Abri gavetas, olhei para trás das portas, mas não havia sinal. A casa parecia maior e mais vazia, como se alguém tivesse tirado de mim mais do que um objeto. Era como se tivessem roubado um pedaço da minha vida. Na segunda-feira, fui ao brechó da rua, porque a Renata, com aquela cara de quem acha que o mundo inteiro lhe pertence, disse que vendera a cama para lá. Entrei devagar, sentindo o cheiro forte de naftalina e o barulho de rádio baixo. Lá estava ela, enrolada num lenço, fingindo preocupação, falando com o dono como se fosse cliente. Eu olhei bem. A cama não estava. Só um estrado velho encostado numa parede. O dono disse que comprou de boa fé, que passou por uma senhora com pressa, que não tinha ideia de quem era. Ele deu a nota, o recibo rasgado. 300 e poucos reais. Voltei para casa com o papel amassado no bolso e a sensação de que tinha perdido algo grave, muito maior que material. Fiquei a semana inteira observando cada gesto da Renata. Era como se eu tivesse tomado um fôlego novo, mas cauteloso, de quem está à espreita. Na quarta-feira,
O porteiro, o Sr. José, me chamou na portaria. Ele me entregou um envelope pardo com a ponta do dedo tremendo, falando baixo, porque sabia que aquilo era delicado. Dentro havia cópias de documentos, carimbos, mensagens impressas, conversas entre a Renata e o tal do Eduardo. Falavam de acelerar a herança, de interditar a mãe no mínimo, de provas forjadas e reconhecer firma com quem não sabia ler direito. Havia também algo que parecia assinatura minha, reconhecida, e eu nunca levei aquele papel a cartório. Meu nome, traçado torto numa folha de procuração. Eu li e senti tudo girar. As palavras eram simples, mas o peso delas era enorme. A traição vinha vestida de normalidade, como se deletassem a vida de alguém fosse algo cotidiano. Pior, havia um recado curto: resolver depois a venda do Marajoara, que me fez entender que meu nome e minha casa já tinham sido alvo de planos frios. Eu não sabia quem procurar. Meus filhos viviam espalhados, ocupados com suas vidas. O único que ainda mantinha respeito e olhar atento era o seu Osmar, o advogado aposentado do prédio ao lado. Ele aparecia para conversar sobre futebol, sobre a vida antiga, sempre com o jornal debaixo do braço. Chamei-o e na sala pequena da minha casa, com as mãos ainda sujas de farinha por ter mexido no bolo, lhe mostrei o envelope. Ele ficou calado por um tempo, olhando as cópias como quem lê sentença. Depois ajeitou os óculos, suspirou e disse: "Isso cheira a golpe. Já vi gente assim. Eles começam pequeno, depois tentam tirar tudo. A assinatura. Eu quero ver o original desse papel. E você tem alguma escritura, registro, algo que comprove o que é seu?" Eu fui ao cofre antigo que o Zé guardou para mim na casa do meu marido quando ele ainda vivia. Havia uma caixa de metal enferrujada, com um cadeado que meu marido sempre dizia ser nosso seguro. Dentro, embrulhado em pano, estava o conjunto de escrituras dos 2 apartamentos do Capão Redondo. Aqueles 2 pequenos imóveis que eu alugava e que sempre deram um trocado para ajudar nas contas. Havia também uma fita cassete antiga com a etiqueta escrita à mão: "Para Lourdes, se precisar." Minha mão tremia quando puxei a fita. Era uma herança do meu marido, um pedaço de voz dele guardado. O seu Osmar levou os documentos para verificação. Voltou no mesmo dia com o rosto mais sério do que eu já tinha visto. "A assinatura é falsificada, Lourdes. Eles tentaram forjar sua firma em uma procuração. E o que é pior, tem movimentação estranha nos aluguéis desses apartamentos. Um adiantamento, contrato rasgado. Eles andaram mexendo nas contas." Ele baixou a voz e me olhou firme. "Eles estão acelerando o processo. Se você não fizer nada, podem te interditar com facilidade, alegando incapacidade, e com isso vendem sua casa e ficam com tudo. Você não acredita no que alguém da família é capaz, até ver a caneta na mão." Por dentro, senti uma mistura de raiva e medo. Raiva porque aquele nome que eu criei com leite quente e pão amassado estava sendo usado contra mim. Medo porque a lei, às vezes, protege mais quem tem mentira bem escrita do que quem tem verdade no peito. No mesmo dia, comecei a procurar provas. Fui juntando recibos antigos, fotos do meu marido assinando cheques, comprovantes de pagamentos dos aluguéis. Encontrei também uma carta antiga dele em que dizia: "Se um dia tentarem tirar o que é seu, use as chaves do cofre. Não entregue nada sem ler." A carta tremia na minha mão como se fosse um mapa. Havia uma foto, recortada, do dia em que compramos a casa no Marajoara. Eu e ele sorrindo, suados, com os tijolos atrás. A memória veio com força. Noites sem dormir, costuras, panelões, a merenda das crianças da escola que eu servia com tanto carinho. Aquilo não era só papel, era vida. Quando contei isso ao Osmar, ele apertou a mão com cuidado e disse: "Eles não esperavam que você guardasse tudo isso. Quem tem prova, tem poder. Vamos abrir um processo e apresentar tudo ao juiz. E eu vou te ensinar a usar o que você tem. Eles vão se assustar." Eu senti algo abrir dentro de mim que não tinha a ver com ódio infantil. Era uma justiça adulta, lenta e precisa. Eu aguardei, porque sabia que agir com pressa seria dar vantagem. Eles, por sua vez, começaram a se apressar ainda mais. A Renata ligou para minha vizinha, tentando plantar versões.
que eu estava esquecendo coisas, que eu andava confusa, que precisava de cuidados. Ela mandou mensagens para parentes distantes, falando baixinho, com a condescendência de quem quer convencer o mundo de que o mundo está certo. Mas havia uma coisa que nenhum deles sabia. Eu tinha algo que não dá para falsificar. A voz gravada do meu marido, onde ele falava meu nome e dizia para eu não deixar que ninguém mexesse nos papéis. Aquela fita era pequena, antiga, mas pesava tanto quanto um contrato legal. E havia também as escrituras originais, guardadas com cuidado, com minhas digitais nas margens de quando assinamos. Eles tinham se movido rápido, acreditando que eu era fraca. Eles não sabiam que, em silêncio, eu estava reunindo tudo o que precisava para mostrar ao mundo que a minha história não era negociável. Aos poucos, ouvi ruídos de pânico nas conversas deles. Eduardo começou a regar a casa de desculpas. A Renata se mostrou mais impaciente. Alguém sussurrou interditar e vender como se fosse só plano de fim de semana. Eu sorri. Não um sorriso de alegria, mas de quem prepara a panela no fogo certo, sabendo que o cozido leva tempo para ficar perfeito. E então eu prometi alto, não para eles, mas para mim mesma. Eu vou te mostrar o que eles fizeram e como pagaram por cada detalhe. Nos dias que seguiram, a Renata começou a agir como se já fosse dona da minha casa. Era impressionante a maneira como ela passava por mim no corredor, sem olhar, sem cumprimentar, sem sequer fingir respeito. Batia os saltos no piso como se marcasse território. Fechava portas com força. Tirava coisas do lugar. Um dia, até mexeu nos meus remédios, reorganizando tudo como se eu fosse uma criança desajeitada. O silêncio entre nós era grosso, quase pegajoso, um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas excesso de intenções. Ela passou a vir aqui com mais frequência, sempre acompanhada do Eduardo, que ficava encostado perto do portão olhando a casa como se estivesse escolhendo peças para venda. Ele falava baixo, mas eu ouvia palavras soltas. Boa localização, quintal grande, valor alto. Comecei a fingir uma calma que eu não sentia. Era quase teatral. Eu cumprimentava, servia água, oferecia café. Eles achavam que eu estava resignada. Eu deixava que acreditassem nisso, porque gente que subestima a gente acaba tropeçando nas próprias armadilhas. Uma tarde, enquanto eles estavam na sala, ouvi um cochicho. É melhor fazer logo. Mãe velha assim começa a dar trabalho. A palavra mãe saiu dos lábios da Renata como se fosse um deboche. Ela falava de mim como se fosse objeto, um fardo que ela queria empurrar para um canto qualquer. Eu poderia ter entrado na sala e confrontado na hora. Mas aprendi que algumas batalhas vencem-se com silêncio atento. Continuei ouvindo com a porta entreaberta. Conseguimos um médico que assina qualquer laudo. Ela não vai nem perceber. E a assinatura? Já resolvemos. O cartório confirmou. Só falta levar para frente. Meu coração bateu dolorido. Não era só falsificação, não era só o golpe, era o descaramento. O atrevimento de conversar sobre minha vida como se eu fosse um pacote a ser despachado. No dia seguinte, cedo, fui até o apartamento do seu Osmar. Ele abriu a porta com a expressão séria, como quem já espera notícia ruim. Eu sentei no sofá dele, que tinha cheiro de jornal guardado e café forte. Entreguei as novas informações. Ele respirou fundo. Isso é grave, Lourdes. Grave de verdade. Eles não estão só brincando de documentos. Estão tentando anular você perante a lei. Mas você se prepara. Quanto maior a ambição, maior é o tombo. Ele falou devagar, com a segurança de quem já viu famílias inteiras se destruírem por herança. Ele me orientou a não reagir ainda. Disse que eu precisava reunir mais provas, mais testemunhas e, principalmente, precisava surpreendê-los. Golpista só teme uma coisa: alguém que sabe mais do que ele imagina. Voltei para casa com a sensação de que algo grande estava por vir. O silêncio da casa parecia diferente naquele dia, como se as paredes estivessem aguardando o desfecho. Fui arrumar minha cozinha, que estava bagunçada desde o domingo. Cada objeto que eu tocava carregava uma memória. O copo que meu marido usava, a xícara de louça que comprei no dia em que recebi meu primeiro salário inteiro, o pano de prato com bordado torto que fiz quando o caçula nasceu. Era tudo simples, mas era meu. Minha história inteira estava ali, espalhada pela casa, e eles queriam arrancar aquilo como se fosse nada.
No fim da tarde, fui conferir minhas gavetas e faltavam 2 documentos. 2. Eu senti meu peito apertar. Revirando a casa inteira, encontrei um deles dentro da bolsa da Renata, que ela tinha deixado largada na mesa, como quem não teme ser descoberta. Era a escritura do terreno que vendi anos atrás, com minha assinatura original. O segundo documento, uma cópia do contrato de compra da minha casa, estava dobrado dentro de um envelope amarelado. Alguém revirou minha gaveta. Alguém colocou a mão onde não devia. Eu tinha certeza de quem foi. Aquilo não me feriu só como golpe. Me feriu como mãe. Levantei a cabeça, arrumei a saia, sentei na cadeira e fiquei olhando pela janela. O sol se pôs devagar, deixando um rastro dourado pela cozinha. O cheiro do feijão cozinhando subiu pelo ar. E eu percebi que, apesar de toda a dor, havia uma força antiga dentro de mim. A mesma força que me fez atravessar décadas de trabalho pesado, luto, criação de filhos, noites sem dormir, perdas e ganhos. Eu só precisava lembrar de quem eu era. Naquela noite, enquanto mexia no feijão, ouvi a porta abrir com violência. Renata entrou sem bater, com o rosto duro e irritado. Mãe, a gente precisa conversar. Você não pode ficar sozinha. Você tá esquecendo as coisas. Tô preocupada. A preocupação falsa era tão fina que rasgava só de olhar. Eu apenas virei acolher com calma. Esquecendo, minha filha? Tá, mãe, não começa. A gente precisa tomar providências. Pra seu bem. O pra seu bem foi a frase que mais doeu naquele dia, porque na boca dela significava o contrário de cuidado. Eu não respondi. Só deixei que ela falasse. E ela falou. Falou como se já estivesse no comando. Como se fosse a dona da casa. Como se a minha vida já tivesse sido decidida sem mim. Quando ela saiu, batendo a porta, eu fiquei parada por alguns minutos. O feijão começou a ferver e o cheiro tomou conta da cozinha. Eu desliguei o fogo, lavei a colher e sentei. E ali, naquela cadeira simples, olhando para a minha cozinha silenciosa, eu soube que a guerra tinha começado de verdade. Mas o que ela também não sabia, o que jamais teria imaginado, é que eu já tinha algo preparado para ela. Algo que meu marido deixou antes de morrer. Algo que mudaria tudo. Eu só precisava esperar a hora certa. E ela estava chegando. Nos dias seguintes, a casa se tornou um palco silencioso de hostilidades. A Renata chegava sempre com passos acelerados, como se estivesse atrasada para assumir um trono que nunca lhe pertenceu. Ela abria minha geladeira sem pedir licença, vasculhava gavetas como se fosse rotina, reorganizava objetos que eu usava há décadas. A casa parecia perder o cheiro de lar e ganhar o cheiro frio da intromissão. Eu observava tudo, cada detalhe. Ela começou a falar com os vizinhos. Sabia por que a dona Cleide, do 43, uma senhora de língua solta e coração justo, me chamou na calçada. Lourdes, sua filha anda dizendo que você não tá bem da cabeça. Você tá bem sim, né? O ar me faltou por um segundo. Senti a mesma náusea que senti quando ouvi que haviam vendido minha cama. A estratégia da Renata estava clara. Criar uma imagem de que eu estava esquecida, confusa, incapaz. Era assim que começavam as interdições forjadas. O seu Osmar já tinha me explicado. No dia seguinte, Eduardo veio junto. Ele sempre chegava com aquele sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Trazia um perfume forte, doce, exagerado, o tipo de cheiro que fica impregnado no ar como um recado de invasão. Ele sentou no meu sofá, cruzou as pernas e disse: Dona Lourdes, a gente quer o melhor para a senhora. Já vimos umas casas de repouso ótimas. Ambiente calmo, assistência. A senhora vai ficar segura. A palavra segura saiu da boca dele como veneno diluído. Eu senti o sangue ferver por dentro, mas minha expressão não mudou. Aprendi cedo que gente maldosa teme calma. Casa de repouso? Perguntei, mexendo devagar no pano de prato. É o melhor. A senhora não pode ficar sozinha. É perigoso. Eu olhei para ele com a serenidade mais firme que consegui reunir. Perigoso para quem, Eduardo? A pergunta caiu entre nós como uma pedra na água. Ele engoliu seco. Renata lançou um olhar de aviso, como quem pede para ele se calar. A tensão entre os dois cresceu tanto que eu tive quase vontade de rir. Eles estavam ansiosos, nervosos, com pressa. E gente com pressa tropeça. Foi quando Renata deu o próximo passo.
Mãe, amanhã vou te levar ao médico. Só um check-up, só para atualizar uns papéis. A palavra papéis saiu com aquela suavidade falsa de quem esconde a faca atrás do sorriso. Mas eu não iria sozinha. E não iria sem preparo. Na manhã seguinte, acordei cedo. A casa ainda estava silenciosa. O sol entrava pela janela da cozinha, batendo no fogão velho e iluminando a chaleira onde eu fervia a água. Fiz café forte, como gostava meu marido. Sentei-me à mesa e respirei devagar. O cheiro do café sempre foi meu ponto de equilíbrio, meu porto seguro. Eu sabia que aquele dia seria importante. Pouco antes das 9, bati na porta do seu Osmar. Ele abriu já devidamente arrumado, com camisa abotoada até o colarinho e o inseparável jornal debaixo do braço. "Eles vão te levar ao médico hoje, não vão?" Perguntou sem rodeios. "Vão." Ele me olhou nos olhos. "Eu vou junto. Não podem te impedir. E eu quero ver a cara deles quando perceberem que você não está sozinha." E assim foi. Renata chegou apressada, com o cabelo preso num coque alto, salto batendo no piso e irritação nos movimentos. Quando viu o seu Osmar ao meu lado, sua expressão congelou por meio segundo. "O que o senhor está fazendo aqui?" "Acompanhando minha amiga", respondeu ele, com a serenidade de quem já derrubou muito mais gente arrogante na vida. Eduardo tentou disfarçar o desconforto, ajustando o relógio caro no pulso. Eu percebi seu pé balançando no chão. Sinal de nervosismo. No consultório, a tentativa de golpe ficou ainda mais clara. O médico, um homem jovem, apressado, evitava me olhar nos olhos. Perguntou 2 ou 3 coisas sobre memória, respondeu por cima, nem fez exame físico. Depois abriu a gaveta e tirou um papel. A Renata sorriu. Eduardo cruzou os braços. Mas o destino tem timing perfeito. Antes que o médico pudesse completar a frase, o seu Osmar colocou sobre a mesa uma pasta azul clara. "Doutor, antes de qualquer laudo, o senhor precisa ver isso." O médico franziu a testa. Abrindo a pasta, encontrou cópias de documentos falsificados, perícia de assinatura e o parecer de um profissional independente atestando a fraude. Renata ficou branca. Eduardo empalideceu. O médico, desconfortável, pigarreou. "Olha, isso muda tudo." E eu, que até então estava calada, ergui a cabeça e falei com a voz mais firme que já usei na vida. "Eu não estou doente. Eu não estou confusa. Eu não estou só. E ninguém vai decidir minha vida no meu lugar." A sala ficou silenciosa por longos segundos. Quando saímos do consultório, Renata veio atrás de mim com passos apressados, a voz trêmula de nervoso. "Mãe, que palhaçada é essa? O que o senhor Osmar está fazendo no meio disso?" Eu me virei devagar. "Ele está fazendo o que você deixou de fazer há muito tempo, me proteger." Ela abriu a boca para retrucar, mas desistiu. E naquele instante, eu vi. Pela primeira vez eu vi. Havia medo nos olhos dela. Não respeito, não arrependimento, não vergonha. Medo. Aquele medo foi a primeira vitória silenciosa da minha batalha. Mas ainda faltava o mais importante. A parte que eles jamais imaginariam. A parte que viria como avalanche. A voz do meu marido. A carta. A gravação. A prova que eles não tinham como contestar. A hora da verdade estava se aproximando. E eu estava pronta. As semanas seguintes foram silenciosas por fora, mas dentro da casa, e dentro de mim, tudo se movia como enxame prestes a atacar. A Renata, percebendo que o plano não tinha saído como imaginava, passou a agir com cautela exagerada. Aquele cuidado falso, cheio de sorrisos plásticos, me dava mais certeza de que algo grande estava por acontecer. Ela chegava com sacolas de mercado dizendo que trouxe umas coisinhas para a senhora, mas largava tudo em cima da mesa sem olhar na minha cara. Eduardo vinha menos, mas quando aparecia, ficava olhando para os cantos da casa como quem calcula valores. Eles não sabiam que eu observava cada troca de olhar, cada tremor de voz, cada gesto desconfortável. Um dia, enquanto limpava da estante, percebi que alguns papéis tinham sido movidos de lugar novamente. As pastas estavam levemente inclinadas e a poeira denunciava dedos intrometidos. Era sempre quando eu saía para caminhar ou ir ao mercado. Comecei a deixar pequenos testes. Peças deslocadas intencionalmente, envelopes numerados, gavetas com posição marcada. Todas as evidências apontavam para a mesma coisa.
Alguém continuava tentando acessar o que não devia. O golpe não tinha sido abandonado. Eles só estavam recalculando a rota. E eu também. Numa tarde de céu cinzento, enquanto a chuva fina batia no telhado, resolvi abrir o cofre antigo. A chave estava escondida dentro de um saco de arroz desde 2012, e somente eu sabia disso. O cadeado enferrujado soltou um estalo tão alto que ecoou pela cozinha. O objeto retangular, envolto no pano azul desbotado, estava intacto. Era pesado, sólido, quase sagrado. A fita cassete. Meu coração apertou. Era como abrir uma porta para um tempo que não volta. Sentei-me na cadeira e por alguns minutos fiquei apenas olhando para ela. Meu marido tinha gravado aquilo pouco antes de morrer, numa noite em que disse que precisava deixar tudo preparado caso o destino resolvesse pregar peça. Com a ajuda do Osmar, consegui um aparelho antigo que ainda reproduzia fitas. Quando apertei o botão, o chiado suave preencheu a sala. Meu peito apertou, e então a voz dele surgiu. Grave, calma, firme. Lourdes, meu amor, se você está ouvindo isso, é porque alguém tentou tomar o que é seu. Meu corpo inteiro tremeu. Era como se ele estivesse sentado ao meu lado. A escritura dos apartamentos está guardada aí. A casa do Marajoara é sua por direito. Eu deixei os documentos todos assinados e reconhecidos antes da cirurgia. Não deixe ninguém mexer nisso. Se tentarem, procure ajuda. Você sempre foi forte, mais forte do que pensa. Eu chorei. Chorei baixinho, deixando as lágrimas caírem sobre as minhas mãos. Era como se ele tivesse voltado por alguns minutos só para me abraçar, só para me lembrar que eu não estava sozinha. Quando a gravação terminou, respirei fundo. Aquele objeto, simples por fora, era uma bomba jurídica pronta para explodir nas mãos de qualquer golpista. No dia seguinte, fui até o apartamento do seu Osmar. Ele ouviu a fita inteira sem levantar os olhos. Quando acabou, limpou os óculos devagar, respirou fundo e disse: "Com isso aqui, Lourdes, nenhum juiz no país vai duvidar de você. Eles tentaram te apagar. Mas você não só tem sua voz, você tem a voz do seu marido te protegendo mesmo depois de morto. Isso é ouro." E então, a parte mais inesperada começou a acontecer. Os netos. Os 2 meninos da Renata, que sempre foram próximos de mim quando pequenos, começaram a me procurar escondidos. Primeiro foi o mais novo, Lucas, que apareceu na minha porta com um olhar triste. "Vó, a mamãe disse que você tá doente. Mas você não parece doente." Senti meu coração se partir um pouco. "Não tô doente não, meu amor. Só tô triste." Ele assentiu devagar, como se entendesse mais do que deveria. Depois veio o mais velho, Gabriel, já adolescente, com aquela postura meio fechada de quem está criando sua própria cabeça. "Vó, posso perguntar uma coisa? É verdade que querem te tirar daqui?" Eu mantive a calma. "Querem, mas não vão conseguir." Ele ficou um tempo me olhando, sério, pensativo. Depois disse algo que me deu força que eu nem sabia que estava precisando. "Eu tô do seu lado." Era como respirar ar limpo pela primeira vez em meses. Mas a tempestade ainda estava longe de acabar. Na semana seguinte, Renata veio sozinha. Entrou como furacão, revirando a bolsa, andando pela casa com irritação. "Cadê aqueles papéis, mãe? Eu preciso deles para resolver umas coisas suas." Eu continuei costurando a barra de um pano de prato, sem desviar o olhar. "Quais papéis?" "Os papéis. Você sabe quais. A gente precisa atualizar umas coisas no banco." Mentira mal costurada. Fiquei em silêncio. "Mãe, você tá dificultando tudo." O tom dela subiu uma oitava. A máscara começou a cair. "Você ainda não entendeu que alguém precisa cuidar de você? Que você não dá conta de nada sozinha? Olha a sua idade. Olha como você anda esquecida." Eu levantei a cabeça devagar. Olhei bem dentro dos olhos dela. E falei, baixo, firme, preciso: "Quem vai cuidar de você é o juiz." Ela empalideceu. Não disse nada. Pegou a bolsa. Saiu batendo a porta. A partir daquele dia, os passos na minha calçada ficaram mais leves. Eles estavam com medo. E medo é o começo da derrota. O Osmar me ligou semanas depois com a voz quase satisfeita. "Está tudo pronto. Só falta a data. Quando chegar o momento, você vai mostrar tudo.
As provas, a gravação, os documentos falsificados, eles não terão para onde correr. Eu respirei fundo. Eu estava pronta. Mais pronta do que jamais estive na vida. E foi então, justamente quando o silêncio parecia ter se transformado em calma, que recebi a notícia que mudaria tudo. Renata tinha marcado uma reunião com um comprador, um corretor. Alguém interessado na casa da velha. Minha casa, a minha história, a minha vida. E aquilo foi o estopim, o momento em que algo dentro de mim morreu de vez. E algo muito pior nasceu. Na manhã seguinte, acordei com aquele pressentimento que a gente só sente quando a vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Um silêncio estranho tomava a casa, diferente do silêncio da solidão ou da paz. Era o silêncio de algo escondido, abafado, prestes a estourar. Assim que coloquei a chaleira no fogo, ouvi vozes do lado de fora. A janela da sala dava para a rua e eu pude ver Renata parada na calçada com um homem de pasta preta e gravata. Ele apontava para a casa, gesticulava e ela sorria. Aquele sorriso não era de filha, não era de gratidão, não era de família, era de vendedora, de quem mostra um produto. Ele anotava coisas numa prancheta, olhava para o quintal, media com os olhos e eu senti um nó se formar no meu estômago. Estavam avaliando minha casa, sem minha permissão, sem meu conhecimento, sem minha presença. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Mas, dessa vez, a dor não me paralisou, me despertou. Quando percebi que eles se aproximavam do portão, virei o fecho com um estalo seco. Não abri. Fiquei parada na porta, de pé, com as mãos firmes no batente. Mãe, abre. É só o corretor. A gente quer mostrar a casa. Renata disse, com a mesma voz doce que usava quando criança para pedir brinquedo, só que agora vazia, falsa, cruel. Eu respirei devagar. A casa é minha. A gente só vai dar uma olhadinha. A casa é minha, ela insistiu. Mãe, não dificulta. É só mostrar os cômodos. Não custa nada. O homem tá esperando. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. Custa sim. Custa respeito, e esse vocês já não têm mais. O corretor pigarreou, constrangido. Dona, com licença, a sua filha disse que a senhora concordou com a visita. Eu olhei para ele com a calma mais gelada que já tive na vida. Eu não concordei com nada. E se entrar aqui sem minha autorização, eu chamo a polícia. Agora saia da minha calçada. O homem recuou imediatamente. Renata ficou imóvel, sem reação por alguns segundos. Depois veio o ataque. A senhora tá louca. É louca. Eu tô tentando ajudar. Essa casa tá velha, caindo aos pedaços. Ninguém quer mais saber da senhora. Você vai morrer sozinha aqui dentro. Acorda! Acorda, mãe! Ela gritava tão alto que duas vizinhas apareceram no portão. A humilhação que ela tentou fazer cair sobre mim voltou sobre ela como uma onda. Eu respirei fundo. Acabou, Renata. Tudo o que você planejou, tudo o que você falou, tudo o que você roubou, vai ser mostrado. Eu já sei de tudo. Os olhos dela piscaram rápido. Ela sabia. A derrota tinha começado naquele instante. Ela tentou revidar. Está delirando. Quem te encheu a cabeça? Foi aquele velho intrometido? Eu dei um passo à frente. Foi você, Renata. Você encheu a minha cabeça com a sua própria maldade. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Eduardo, que até então estava escondido atrás do carro, aproximou-se tentando manter a pose. Dona Lourdes, a senhora está cometendo um erro. Eu ergui a mão. Chega, eu já ouvi muito. Agora quem vai falar sou eu. E virei as costas. Fechei a porta com calma, calma calculada. Calma de quem prepara um golpe certeiro. Do lado de fora, ouvi o corretor dizer em voz baixa: Olha, eu acho melhor resolver isso depois. Isso aí parece complicado. Ouvi também Renata perder a compostura, xingar, culpar Eduardo, culpar o corretor, culpar até o dia da semana, mas não ousou bater na porta de novo. A casa voltou ao silêncio. Mas não era mais um silêncio pesado. Era um silêncio de decisão. Naquela noite, enquanto a chuva caía fraca, o telefone tocou. Era o seu Osmar. A data saiu. Senti meu corpo inteiro endurecer. A hora estava marcada. Quando?
Daqui a 7 dias. Audiência de urgência. Você vai falar. Eles vão ouvir. Vai ser rápido. Respirei fundo. Eu vou estar pronta. Lourdes. Ele hesitou. Você quer levar a fita? Meu coração quase parou. Sim, ela é a prova final. Então guarde bem. E se prepare. Eles vão espernear. Depois que desliguei, fiquei sentada na cadeira da cozinha, ouvindo a água bater no telhado. O cheiro de terra molhada entrou pela janela aberta. Eu fechei os olhos. Pensei no meu marido. Pensei nos sacrifícios. Pensei nos meus filhos pequenos correndo entre as pernas enquanto eu mexia o panelão da merenda. Pensei nas noites de costura, nas dores nas costas, nos sonhos pequenos mas meus. Pensei no dia em que comprei essa casa. Pensei em cada jornada que me trouxe até ali. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que já não reconhecia mais. A confiança. Não a confiança ingênua de quem espera carinho, mas a confiança firme de quem sabe a verdade que carrega, de quem tem a história nas próprias mãos, de quem não deve nada a ninguém. Naquela semana, Renata tentou me ligar 13 vezes. Eu não atendi nenhuma. Eduardo mandou mensagens tentando manipular, convencer, pressionar. Apaguei todas. Os netos vieram me visitar mais vezes. Eles percebiam o clima, mas não sabiam os detalhes. Eu não queria que soubessem, não ainda. Até que, 3 dias antes da audiência, Renata apareceu na minha porta com o rosto inchado, olhos vermelhos, segurando papéis amassados na mão. Mãe, por favor, deixa eu entrar. A gente precisa conversar. Eu fiquei de pé, dentro da porta. Não dei um passo sequer. Não abri 1 centímetro a mais. Não, Renata. Ela respirou fundo, tentando conter o desespero. Você vai me destruir se fizer isso. Eu olhei direto dentro dos olhos dela. E respondi com a voz baixa, firme, sem tremor. Você se destruiu sozinha. E fechei a porta, sem pressa, sem medo. Naquele momento, senti que finalmente tinha recuperado tudo o que ela tentou tirar de mim. Meu respeito, minha autoridade, minha voz. Mas a justiça verdadeira, aquela que pesa, aquela que amarra a corda no pescoço de quem cavou a própria cova, essa ainda estava por vir. E quando chegasse, não teria volta. Os dias que antecederam a audiência pareciam mover-se em câmera lenta. Cada gesto, cada barulho, cada silêncio tinha peso. A casa estava impregnada de uma calma diferente. Não a calma da paz, mas a calma da ventania antes do temporal. Aquele tipo de silêncio que faz até o cachorro da vizinha parar de latir. Eu dormia pouco. Não porque tinha medo, mas porque minha mente estava acesa, alerta, como se meu marido estivesse sentado ao meu lado repetindo: "Fica firme, Lourdes. O que é seu tem dono, e o dono é você." Na noite anterior ao dia marcado, revisei tudo com o seu Osmar. A gravação, as cópias da perícia, as mensagens impressas que o porteiro me entregou, as escrituras originais, os recibos antigos que provavam minha lucidez, meu controle financeiro, minha vida inteira organizada. Ele olhou para mim e disse: "Eu já vi muita coisa, Lourdes, muita mesmo. Mas o que fizeram com você, isso aqui não é só golpe, é crueldade, crueldade fria." Assenti devagar. Eu sabia. Eu senti na pele. Quando o sol nasceu no dia da audiência, minha casa estava silenciosa. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa simples, mas firme. Camisa branca, calça escura. Não era vaidade, era postura. Idosa não precisa levantar a voz para impor respeito. Basta estar inteira. Antes de sair, passei a mão no pano azul onde a fita estava guardada. "Vamos, meu amor. Hoje você fala comigo." E fui. No caminho, dentro do carro do Osmar, fiquei olhando pela janela. As árvores passando, o movimento das ruas, os rostos desconhecidos apressados. Tanta gente vivendo suas vidas sem saber que naquele dia eu iria enfrentar minha própria filha diante da lei. Eu respirei fundo. "Eu tô pronta." Osmar sorriu de canto. "Eu sei. Eles é que não estão." Quando chegamos ao fórum, Renata já estava lá, sentada num banco, de cabeça baixa, dedos tamborilando na bolsa. Eduardo estava ao lado, pálido, inquieto, o pé balançando como sempre fazia quando estava prestes a cair. Ao me ver,
Renata levantou rápido. Mãe, por favor, a gente não precisa disso. Vamos conversar, entre nós. A voz dela tremia. Nota-se quando o medo já entrou pelo corpo. Eu parei diante dela. Entre nós? Você tentou me interditar, Renata. Ela respirou fundo, as narinas abrindo e fechando. Foi por preocupação. Preocupação não se assina em cartório. Ela congelou. Não disse mais nada. A porta da sala abriu e fomos chamados. O ar lá dentro tinha cheiro de papel velho, madeira encerada e tensão. O juiz, um homem de meia idade, barba espessa e olhar sério, pediu que todos se sentassem. A audiência começou com perguntas simples. Meu nome, minha idade, minha profissão, minha renda, meu cotidiano. Eu respondi tudo com clareza, palavra por palavra, sem falhar. Depois vieram perguntas sobre minha rotina, como pago contas, com quem convivo, minha saúde, minha memória. Respondi tudo como quem lê um livro que escreveu. O juiz observava a Renata enquanto eu falava, e eu vi nos olhos dele a leitura silenciosa. Essa mulher não tem nada de incapaz. Quando chegou a vez de Renata falar, a máscara começou a rachar. Eu só queria assegurar o bem-estar da minha mãe. Ela anda esquecida. Ela se confunde. Deixa coisas no fogo. Prova? Perguntou o juiz. Ela engoliu seco. Bem, É visível o comportamento. Prova? A voz dele cortou a frase dela como faca. Eduardo tentou intervir, dizendo que apenas queriam organizar melhor a vida financeira da família. Organizar? O juiz perguntou. Com procuração falsificada? A sala ficou paralisada. Osmar abriu a pasta e entregou ao juiz a perícia da assinatura. O juiz leu, franziu a testa, respirou fundo. A assinatura não é dela, afirmou, devolvendo os papéis. Renata ficou imóvel. Eduardo ficou vermelho, depois branco, depois do mesmo tom de cinza da parede. E então chegou a hora da fita. Osmar colocou o aparelho na mesa. O juiz permitiu. A gravação começou. O chiado suave preencheu a sala. E então a voz do meu marido ecoou ali dentro. Firme, clara, viva. Lourdes, meu amor, se você está ouvindo isso, é porque tentaram tirar o que é seu. A casa é sua. Os apartamentos são seus. Guardamos tudo com cuidado. Não deixe ninguém mexer nisso. Renata levou a mão à boca. Eduardo arregalou os olhos. O juiz ficou imóvel, ouvindo até o último segundo. Quando a fita terminou, a sala parecia outra. Parecia maior, mais clara, mais justa. O juiz fechou a pasta, olhou para Renata e Eduardo e disse com a voz grave e lenta: O que vocês fizeram é grave. É crime. Falsificação, tentativa de fraude patrimonial, abuso contra a idosa. Vocês vão responder por isso. Eu não precisei falar nada, nada. Eles se destruíram sozinhos. Renata começou a chorar. Eduardo tentou argumentar, mas o juiz levantou a mão, mandando calar. Osmar colocou a mão no meu ombro e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz entrando de volta no meu peito. Quando saímos da sala, Renata correu atrás de mim no corredor. Mãe, por favor, eu errei. Eu fiz besteira. A gente estava desesperado. Eu parei. Virei devagar. E disse a frase que saiu de mim com o peso de todos os anos vividos. Vocês me diminuíram por anos. Hoje, quem diminui vocês sou eu. Ela desabou no chão. Eu segui em frente. O que viria depois seria ainda pior para eles. E muito melhor para mim. Mas a queda verdadeira, a queda que marca, a queda que dói, essa ainda estava por vir. Depois da audiência, voltei para casa sentindo como se tivesse tirado um casaco molhado que carreguei por meses. O corpo leve, mas a alma cheia, cheia de verdade, de firmeza, de algo que eu não sentia há muito tempo. Respeito por mim mesma. Mas aquela audiência não foi o fim. Foi só o começo. Em menos de 2 semanas, o processo andou mais rápido do que qualquer um imaginaria. A falsificação confirmada, a tentativa de golpe registrada, o laudo da escrita, a gravação, tudo colocava Renata e Eduardo num buraco do qual eles não tinham como sair. E eles caíram. Caíram feio. Primeiro veio o despejo. O dono do apartamento onde moravam já estava cansado dos atrasos, das desculpas, dos valores pingados.
Quando soube do processo, e soube porque notícia ruim corre, entregou o aviso formal de desocupação. Em 30 dias, tinham que sair. Renata chorou, gritou, se desesperou. Eduardo culpou o mundo, culpou a crise, culpou até o cachorro do vizinho. Mas não tiveram para onde correr. Os parentes começaram a comentar entre si. A filha da Lourdes tentou interditar a própria mãe. Falsificaram a assinatura. Deram golpe em idosa. Ninguém queria se aproximar deles. A vergonha social é um tipo de castigo que não tem cura rápida. O negócio de marketing digital desmoronou também. Eduardo vivia de promessas vazias, e bastou alguém puxar o histórico para que a reputação dele evaporasse como água quente no azulejo. Perdeu clientes, perdeu alunos, perdeu credibilidade, perdeu até coragem de sair na rua. Enquanto isso, eu continuava vivendo minha rotina. Meus aluguéis voltaram ao normal. Descobrimos que Eduardo tinha tentado desviar alguns pagamentos. Minha vida financeira foi restabelecida. Minha conta, meus cartões, meus documentos, tudo voltou para as minhas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, me senti dona de mim. Mas a humilhação final deles ainda estava por vir. Um mês depois, recebi uma intimação para a assinatura da decisão definitiva. Era simples. Eles estavam proibidos legalmente de administrar qualquer parte da minha vida. Estavam proibidos de mexer em meus bens. Estavam sob investigação criminal e deveriam me ressarcir por danos morais e materiais. Eu assinei com a mão firme. O juiz olhou para mim e disse: "A senhora foi forte." Eu respondi: "Eu só fui justa." E saí. Na saída, Renata estava lá, sentada no banco da recepção, com o rosto abatido, magro, enrugado de preocupação. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Ela levantou devagar quando me viu. "Mãe, por favor, eu tô sem chão." A voz dela quebrou. Eu não senti raiva nessa hora. Não mais. O que eu senti foi algo que só quem vive demais entende. Distância. "Eu te avisei, Renata." Ela chorou. Eu não queria isso. Eu estava assustada." Eu a interrompi, com a calma que só vem quando a alma já não treme. "O medo não te autorizava a me destruir." Ela desabou. Não ajoelhei. Não abracei. Não consolei. Porque não era o momento dela. Era o meu. Saí do fórum sem olhar para trás. Eduardo estava lá fora, encostado no carro, rosto enfiado nas mãos. O carrasco da própria ganância. Eu passei direto. A vida, às vezes, sabe devolver com precisão cirúrgica. Dias depois, recebi a indenização. Não era fortuna, mas era o suficiente para me permitir uma coisa que eu não fazia há décadas: respirar sem pressa. Quando contei a uma amiga antiga, a Cida, que morava numa chácara em Atibaia, ela insistiu para que eu fosse passar umas semanas lá. "Vem descansar, Lourdes. Aqui o ar é leve, aqui ninguém te aperta." E eu fui. Quando cheguei na chácara, senti o cheiro do mato, da terra molhada, das folhas. O canto dos pássaros, o vento frio batendo no rosto, a luz suave do fim da tarde. Era como se a vida estivesse me devolvendo tudo o que tiraram de mim nos últimos meses. Eu passei dias caminhando descalça pela grama, mexendo na horta, plantando ervas, regando flores. O silêncio ali era outro. Era o silêncio da cura. Os netos foram me visitar. Chegaram tímidos, sem saber se podiam sorrir. Eu abri os braços. Eles correram até mim. Uma das cenas que não vou esquecer. O Gabriel, quieto por natureza, segurando minha mão e dizendo baixo: "Vó, a senhora tá bem agora." Eu olhei para ele, senti a ternura que só a avó sente e respondi: "Tô, meu amor, tô." A Renata me mandou algumas mensagens nos meses seguintes. Pediu desculpa. Chorou por áudio. Tentou remendar o que quebrou. Eu ouvi tudo, mas não respondi. O perdão é uma porta pesada, e não é todo mundo que merece atravessar. Com o tempo, a dor foi ficando mais leve. O medo desapareceu. E a cama nova que eu comprei, firme, silenciosa, confortável, virou meu altar de paz todas as noites. Até que um dia, sentada na varanda da chácara, com o cheiro do chá de hortelã subindo quente na xícara, eu percebi algo simples, profundo e definitivo. A verdadeira justiça não foi ver minha filha pagar pelo erro.
A verdadeira justiça foi recuperar o que ela tentou tirar, minha dignidade. Olhei para o céu, senti o vento tocar meu rosto e sussurrei, sem pressa: paz é cama que ninguém me tira. E pela primeira vez em muitos anos, dormi tranquila.